Seguinte, nós temos só mais 2 aulas, sendo essa e a da semana que vem, antes da prova, né, da avaliação oficial. Então, a gente tem que fazer alguns exercícios aí para vocês terem condições de fazer a prova. A nossa prova vai ser, basicamente, amplificadora transistor, tá? Pode cair alguma coisinha de transistor, de revisão de transistores, mas ela vai ser focada em amplificadores a transistor, beleza? Então, a gente tem que fazer alguns exercícios. Hoje eu vou passar um trabalho, e esse trabalho vai ser o que vai valer mais pontos, ok? Que é para ser entregue até às 19 horas do dia da prova, ok? Então, vocês terão aí 15 dias para fazer esse trabalho. É tempo mais do que suficiente. Aí eu vou passar para vocês, e esse trabalho, para vocês terem condições de fazer esse trabalho, vocês precisam saber trabalhar com amplificadora transistor. Então é por isso que talvez eu vou ter que adiar essas práticas, né? Para não prejudicar vocês na prova. Mas de todo jeito a gente vai fazer. Inclusive, nós vamos fazer também com amplificador pressional, não só com amplificadora transistor. O amplificador pressional ele é até bem mais fácil de ser utilizado do que o amplificador a transistor. Bem mais robusto. Quando a gente vê o amplificador operacional, vocês vão ver a diferença dos dois. Tentando mudar a configuração aqui. Todo mundo instalou? Alguém não instalou? Eu não instalei, não, esqueci. Pois é, então, na próxima aula você instala, porque senão você não vai ter condições de fazer a prática, não. A gente precisa do programa. É o recurso que a gente tem. De qualquer forma, a prefeitura liberou, né, as instituições de ensino retornarem. Eu acredito... Qual programa que é? Eu acabei de chegar aqui. Oi? Qual programa que é? Eu acabei de entrar na aula aqui. Eu mandei no WhatsApp. Ah, tá. Depois você pega lá no WhatsApp. Eu mandei o link direitinho para baixar, instalar. O que acontece? A prefeitura, ela liberou, né, essas aulas presencialmente a partir do dia 5 de outubro. Porém, e aí tem um grande porém, tem uma série de critérios, uma série de procedimentos que tem que seguir. E é coisa assim, bem rígida, tá? Vai ter que ser aprovado pela vigilância sanitária, plano de ação de evitar contágio. Gente, sinceramente, eu creio que aula nós não vamos ter esse ano mais, tá? Ou pelo menos esse mês de outubro, sem chance. Se voltar alguma coisa, vai ser só lá para novembro. Porque esse protocolo, eles liberaram entre aspas, porque o protocolo é muito rígido. É muito rígido. Torna até algumas atividades aí dentro do meio acadêmico impossíveis, tá? É uma coisa muito rígida. Porém, nas aulas práticas, a faculdade está tentando e muito com o pessoal para liberar a gente para fazer aula prática. Aula prática eu acho mais fácil, tá? Porque no quesito deles lá, sala de aula é mais complicado, apesar da nossa turma ser bem pequena, né? Nossa turma é pequena aí, então daria um espaço razoável. Mas a prática eu já acho mais real, mais possível. Então eu creio que prática, a faculdade está fazendo de tudo, já tem uns 3 meses para voltar. Empenho da faculdade não está faltando, não. A questão realmente é a rigidez que o governo está tratando disso aí com razão, né? Não tira a razão da prefeitura também, não. Mas aí fica nesse impasse aí, a gente não sabe. Então é por isso que eu falo para vocês, ó, tem que levar o negócio a sério. Porque talvez você está contando com uma prova
que vai ser de consulta, e obviamente é de consulta, né? Vocês estão aí do outro lado aí, ninguém é bobo de não consultar. Então, as oficiais vão ser de consulta. Consulta ao colega, consulta material, consulta à internet, livro. E, de repente, a aula volta. E essa avaliação oficial 2, que é a mais pesada, passa a ser presencial. E você que contou o período inteiro aí, que seria de consulta, presencialmente não vai ser de consulta, né? Então, por isso tem que levar a sério aí o negócio, tem que estudar mesmo, porque pode acontecer, né? A rede municipal, se não me engano, já vai começar em outubro. Claro, se as escolas conseguirem, né, atender esse protocolo, que é muito, muito rígido. Mas vamos ver o que vai acontecer aí. De qualquer forma, o programa ele dá a gente a possibilidade de trabalhar bem essa prática com vocês. Inclusive, mesmo se tratando de aula prática em laboratório, eu gosto muito de ensinar essa simulação no software, tá? Porque vocês não vão ficar montando circuito à torta direita aí sem simular. Vocês vão queimar componentes, vocês vão queimar fonte, vai queimar protoboard. Então, o ideal é que a gente realmente simule, porque esses softwares de simulação de hoje, eles são bem realistas mesmo, tá? Inclusive, vocês vão ver que quando a gente calcula aqui os ganhos desses amplificadores a transistores, eles dão um certo ganho, né? Só que quando a gente monta na prática, tem perdas, e essa perda é refletida, inclusive, no programa de simulação. Interessante. Ele simula tão bem que ele simula todas as perdas, né? Claro, no mundo real também vai ser diferente. Mas eu acho muito impressionante essa questão dele simular vários tipos de perda aí. E nós vamos deparar com isso. Nós vamos ver aí que um circuito que daria um ganho X não vai dar esse ganho total, porque ele tem as suas perdas, certo? Acho que agora já dá para a gente começar a aula. Vou começar a compartilhar aqui com vocês. Na última aula, no finalzinho da última aula, a gente tinha feito esse exemplo A e esse exemplo B, né? Que seria calcular o R'E desse circuito com essas duas condições. Aqui eu terei o ganho e o VCC, né? Nós vamos aí também aprender a montar um amplificador a transistor, tá? Como assim? Eu vou ter uma carga X, né? Vou colocar aqui uma carga de 100K e eu vou ter um ganho, eu preciso de um ganho, né? X aí, e com essas duas informações eu consigo montar um circuito em que eu possa ter esse ganho, essa amplificação, amplificar esse sinal de acordo com o ganho que eu desejo, né? Mas isso aí é daqui a pouquinho. Por enquanto, nós vamos continuar analisando esses circuitos prontos aqui, ó. Então, nós fizemos letra A e B, né? E agora nós vamos passar para a letra C, certo? Vou ligar minha câmera aqui. Veja bem, esse circuito, ele é diferente do anterior. No circuito anterior, a gente viu que é um emissor comum simples, certo? Esse circuito aqui agora, ele é um PDT, né? Polarizado por divisor de tensão, tá? Por que eu sei? Porque ele tem 4 resistores aqui, ó, todos os terminais. E ele tem esse nome aí. Uma coisa aqui. Eu fiz uma cheira danada. Enfim. A voz ficou bem ruim aí. Ficou, tá dando uma cheira danada aqui. Eu até olhei para ver se era algum microfone, mas não tem nada não. O
que eu estava falando o seguinte, por que, que eu sei que ele é um amplificador PDT, né? Por que, que o nome dele é um amplificador PDT? Porque ele é polarizado aqui pela base por um divisor de tensão. Tá vendo? Esses dois resistores aqui, ó, são responsáveis pela polarização do transistor. Esse transistor aqui, ele é bem desculpa, esse circuito aqui, ele é bem cravado, tá? Ele é bem, me dá uma confiabilidade aí razoável. Por que razoável? Porque não é muito boa, não. O transistor, como semicondutor, ele é suscetível aí a várias variações, principalmente de temperatura. Então, dentro do possível, ele é aí um circuito razoável. Ok, então vamos fazer desse aqui, ó. Eu vou fazer dessa letra C, junto com vocês aqui, e depois vou deixar vocês aí para fazer a letra D, ok? Vou aumentar ele aqui um pouquinho. Nós temos um amplificador PDT. Para calcular o R', nós vamos usar a velha fórmula aqui, ó, né? Que é o VT sobre IE, que é a corrente de emissor, corrente em CC, tá? E nós temos o VTI como uma constante, que é a tensão de temperatura. De posse desses dados aí, a única coisa que a gente precisa encontrar é o IE, né? Então eu consegui achar aí o R'. Esse R', é uma componente do ganho. Então por isso que a gente fica achando ele aí, procurando ele. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Jogar na tela. Ok. Então, aqui, ó, o exercício é esse exercício C, né? E eu preciso aqui, ó, como eu demonstrei para me achar o R', encontrar o meu IE, ou corrente de emissor, desse circuito, tá? Quando eu estou encontrando o R', eu trabalho com o VT, que é uma constante, e com o IE, que é a corrente de emissor, em CC, em corrente contínua. Isso significa que eu posso ignorar a parte da corrente alternada do meu circuito, tá? Então, eu posso ignorar essa entrada, posso ignorar essa saída e posso ignorar esse capacitor. Então, o que fica é aquele nosso circuito equivalente só de corrente contínua, tá? Vou desenhar ele aqui, ó. Vou só fazer assim, ó. Vou desenhar ele aqui. Esse é o exemplo C. K, 3K6, 1K, e o R2, 2.2K. Ok, tá aqui o nosso circuito, tá? O VCC ele é quanto? 10 volts.
Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu preciso encontrar o IE, né? Ou a corrente de emissor. Por quê? Porque a fórmula do meu R', que eu estou procurando, nada mais é do que VT sobre IE. O VT é uma constante que vale 25 vezes 10 a menos 3. Então, eu preciso só do meu IE. O que é o IE aqui no circuito? É justamente a corrente que sai do emissor, que passa no RE, tá? Então, nesse circuito, como que eu vou encontrar esse IE? Nesse tipo de circuito, eu tenho que começar por aqui, ó, pelo divisor de tensão, que é justamente o que está polarizando o transistor, tá? A gente sabe que a impedância de entrada do transistor aí, ela é bem alta, certo? Então, essa corrente que desce por aqui, nesse R1 e R2, é muito, muito, muito maior do que a corrente que entra na base do transistor, tá? Isso significa, então, o quê? Que nós podemos desconsiderar essa corrente da base do transistor. A impedância aqui é tão alta que ela não vai fazer diferença nenhuma para a gente. Então, a gente consegue calcular aqui, ó, porque esse aqui é um circuito série simples, ó, né? Começa aqui com 10 volts, parte da tensão fica em R1, parte da tensão fica em R2 e vai para o terra, certo? Então, como que eu posso calcular? Tem duas formas de calcular. Eu posso pegar a tensão, dividir pela resistência total, que é R1 mais R2, achar uma corrente que circula aqui em R1 e R2 e multiplicar pelos resistores, tá? Eu vou achar a tensão em cima de cada um. Porém, tem a técnica mais rápida, que é o quê? Eu vou pegar o R2. Então, ó, eu quero encontrar o VR2, que é a tensão que eu preciso. O meu VR2, ou a tensão sobre o resistor 2, é o meu R2 vezes o meu VCC sobre R1 mais R2. Tá? Se a gente fizer aquilo tudo que eu falei, calcular a corrente, multiplicar pelo resistor, é a mesma coisa, viu, gente? Só que essa fórmula aqui já está direta. Então, eu vou pegar meu VR2 igual a 2,2K vezes 10 volts dividido por 10K mais 2,2K. O meu VR2 vai ser igual a 22 vezes 10 a 3. Já transformei o K aqui em vezes 10 a 3, ok? Embaixo, 12,2 vezes 10 a 3. Novamente, transformei aqui o K, né, aqui em cima, para vezes 10 a 3. Posso cortar os dois aqui, ó. Vai me dar o VR2 de 1,8 volts. Significa o quê? Que a tensão sobre o resistor 2 aqui, ó, é 1,8 volts. Certo? E a tensão sobre o resistor 1 é o resto, ou seja, 8,2 volts. Mas essa tensão aqui para nós não é importante. Ela não tem importância nenhuma. A gente precisa do VR2. Por que eu preciso do VR2? Se eu for olhar bem aqui, ó, a junção base-emissor e esse resistor de emissor, ela está em paralelo com o R2. Significa que a tensão que está chegando aqui na base é quanto? 1,8 volts, certo? Então, o meu VB é igual a 1,8 volts. A tensão está chegando na base do transistor. Eu sei que eu tenho uma queda aqui, ó, no VBE, que é padrão, de 0,7. Então, o que vai sobrar aqui para o meu RE? 1,8 menos 0,7. Então, o meu VRE ela é igual ao VB menos o VBE. Ou seja,
o meu VRE é igual VB. A gente já calculou aqui 1,8. E o VBE é a constante, aqui que é a queda de tensão na junção do transistor, que é 0,7, sempre. Então, meu VRE vai ser igual a 1,1 volts. Certo? Agora sim, ó. O que eu estava procurando lá no início? É o meu IE, né? Eu tenho o RE e eu tenho a tensão sobre ele, que é o VRE. Se eu tenho a tensão e a resistência, eu consigo achar a corrente. Certo? Então, ó, lei de Ohm. A corrente IE é igual a VRE sobre RE. Então, minha corrente IE vai ser igual a 1,1 sobre 1K, ou 1 vezes 10 a 3, né? Então, meu IE nada mais é do que 1,1 miliamperes. Ok? Acabei de achar aqui meu IE, ó, que é justamente o que eu preciso para achar quem? Meu R' E. Então, vamos lá. Agora que eu já estou de posse do meu IE, basta eu jogar na fórmula, né? R' é igual a VT, que é uma constante, sobre IE. Então, meu R' ele vai ser igual a 25 vezes 10 a menos 3 sobre 1,1 vezes 10 a menos 3. A gente pode cortar aqui, ó. Então, R' vai ser igual a 25 dividido por 1,1. 22,73 ohms. Essa é a resistência R' do meu circuito aí, do meu transistor. Alguma dúvida, pessoal? Se não tiver, eu vou deixar vocês fazerem então a próxima. Está na copiar rapidão. Pode copiar aí, tranquilo. Deixa eu só enviar só essa página aí. Matheus, Oi. de onde você tirou essa fórmula do VR2? Fórmula do VR2. Lá no início. Tá. Essa fórmula aqui é o seguinte. Vou pegar outra folha aqui. Na verdade, eu tenho um circuito ali, ó, que é desse tipo aqui, ó. Eu tenho o VCC, eu tenho o R1 e eu tenho o R2, tá? Esse aqui é o circuito que eu tenho aqui, ó. Porque eu posso ignorar essa corrente que vai para o transistor. Então, é só esse circuito aqui. Como que eu faço para calcular a tensão sobre o VR2? Eu tenho duas maneiras. Eu posso calcular a corrente que passa sobre ele e multiplicar por ele, ou eu posso fazer a regrinha de achar a resistência em série. Como que é? VR2 ela é igual ao próprio resistor, R2, vezes a minha tensão da fonte,
sobre o quê? Minha resistência total. Isso aqui é uma fórmulazinha que eu posso achar tensão em série, tá? Em paralelo é diferente. Se eu quisesse achar o meu VR1, eu pegaria o R1, multiplicaria por VCC sobre R1 mais R2. Então, ó, VR1 eu pego o R1, VR2 eu pego o R2. Essa fórmulazinha aqui é direta. Eu poderia também usar a fórmula do seguinte. Calcular essa corrente que passa aqui, ó, por esses dois resistores. Como? O meu IE é igual ao VCC sobre R1 mais R2. Lei de Ohm. Tensão sobre a resistência total. Esse é meu IE, certo? E se eu multiplicar o meu IE, desculpa, IE não, né? Meu I. Vou colocar aqui I. IE é lá do emissor. Se eu pegar esse I e multiplicar por R2, eu também vou encontrar o VR2. Então, o VR2 é igual ao I vezes o R2. Eu vou pegar isso aqui, ó, e substituir aqui no I, ó. Veja bem. É a mesma forma. Tá? Então, eu acabei de provar aqui como que a gente chegou nessa fórmula direta. Eu posso fazer assim também. Ó. Posso calcular a corrente, para depois multiplicar pelo resistor, não tem problema. Só que essa fórmula aí eu já joguei ela direto. Deu para entender? Deu sim, certinho. Beleza. Pessoal, tem alguém copiando ainda? Então, vou passar aqui para vocês a letra D. Olha uma coisa aqui. Nós acabamos de fazer aqui, então, a letra C. E aí eu vou passar para vocês agora, no caso, a letra D. É o mesmo circuito do anterior, só que agora o VCC mudou e o R2 também mudou. Ok? Aí está pedindo para calcular o R''E. Aí vocês façam aí, daqui a pouquinho a gente confere o resultado. Matheus. Oi? Aí R2 é igual a 2K7? 2K7 significa 2.7K. Ah, tá. Não, beleza. Mesma coisa. Uhum. Tranquilo, beleza. Quando vocês depararem com 2K7, é a mesma coisa de 2.7K. Ou qualquer outro tipo de número aí.
Matheus, Oi. deu 12,75 Isso aí. ohms? Isso aí. Não, beleza. Deu 12,77, mas é arredondamento. Aí sem dúvida. Deu 12,76. Isso aí. Pessoal, à medida que vocês forem fazendo aí, vocês vão dando ok, tá? Então, ó, o resultado é esse mesmo, 12,7776, tá? Arredondamento aí, não tem problema não. Se vocês não conseguirem chegar, tiver agarrado em algum ponto aí, pode me pedir auxílio aqui. Gente, tem alguém falando comigo? Tô ouvindo uma voz baixinha, mas não tá dando para entender, não. E aí, pessoal? Alguém fazendo ainda? Todo mundo já acabou? Acabei já. Tem alguém fazendo? Eu já posso passar para a próxima? Vou passar. Ok. Então, nós acabamos aí. Alguém quer que eu faça essa? Ou tá tranquilo? Todo mundo chegou no resultado? Matheus, eu queria que você fizesse. Então tá. Deixa eu só colocar aqui na câmera para eu ver o que eu estou fazendo. Ok. Então a gente tem o mesmo circuito, né? Porém, ele alterou o valor de VCC e de R2, né? Então, o exemplo D. Nós temos aqui um R1, que é igual. Um R2 que foi alterado. O R1 é 10 kΩ. E o R2 foi alterado para 2,7. Aí eu tenho aqui a base do transistor. O emissor. O coletor. E aqui em cima o VCC, que agora vale 12,5 volts. É o meu VCC. O RC e o RE é a mesma coisa. 3,6 kΩ. Então esse é o nosso circuito. Ele está pedindo o R''E do mesmo jeito. Nós sabemos que para encontrar o R''E, eu preciso aí
ver se fica melhor aqui, mas não fica não. Para encontrar aí o meu R' eu preciso do meu IE, né? Como nós vimos, tá? Quando eu encontro o IE, eu consigo encontrar o meu R'. Para encontrar a minha corrente de emissor, ou IE, né, como é chamada, eu vou usar a mesma técnica que eu usei na outra. Eu sempre começo aqui, ó, pela polarização de base, tá? Nós sabemos que a impedância de entrada do transistor é muito alta, então a gente pode ignorar essa ligação aqui, ó, certo? Então nós podemos falar que o circuito é só esse, ó. Ou seja, o circuito é esse aqui, ó. R1 e R2. Porque eu posso ignorar essa parte de cá todinha. Vai sobrar só o R1 e o R2, tá? Então, para eu calcular essa tensão VR2, que eu uso essa técnica. Qual que é a técnica que eu uso aqui? Eu encontro a tensão sobre o R2, que é a mesma tensão que está chegando à tensão de base do transistor, subtrai o 0,7, que eu conheço aqui, ó, para encontrar quem? O meu VRE. Matheus, certo? não tá Essa é a não. técnica... Oi? Não está aparecendo, não. Você tá escrevendo no... Estou escrevendo na folha. Está aparecendo, não? Não. Apareceu agora? Agora sim. Então, beleza. O que acontece? A técnica que eu uso é a seguinte. Eu encontro o meu VR2, que é a tensão sobre o resistor 2, por quê? VR2 é igual ao VB, que é a tensão de base do transistor. Quando eu pego o VB, eu subtraio o 0,7 aqui, ó, que é a minha tensão de junção, e vai sobrar quem? O meu VRE, certo? De posse do meu VRE, eu só divido pelo valor de RE e acho quem? O meu IE. Então, a técnica que eu uso nesse tipo de circuito é essa. Eu primeiro preciso encontrar o VR2, para depois subtrair o VBE, que é o 0,7, para encontrar o VRE e depois encontrar o meu IE. Essa é a técnica que eu uso. Como a impedância de base do transistor aqui ela é muito elevada, o circuito ele é igual a esse aqui, ó. R1 com R2 em série, tá? Então, o que eu preciso achar? Essa tensão aqui, ó, sobre o meu VR2. É isso que eu estou procurando, o primeiro passo, né? Então, o meu VR2, como a gente viu, VR2, ele é igual, isso aqui é R2, viu? Ao R2 vezes o VCC sobre R1 mais R2. Essa aqui é a fórmula que eu vou usar para achar o meu VR2, que é a fórmula para encontrar a tensão de um resistor em série, em um circuito em série. Tá? Então, ó, meu VR2, ele vai ser o R2, que agora é 2,7, vezes o meu VCC, que agora é 12,5. Achei que isso aqui ficou pior para vocês verem do que 100. Tortinho. Então, ó, continuando. Meu R2, que é esse valor, vezes o meu VCC, que é 12,5, né? Dividido por quem? Pelo meu R1 mais o R2. 10 vezes 10 a 3, mais 2,7 vezes 10 a 3. Quem fez aí? Isso aqui vai dar quanto? 2,66 volts. 2,66 volts. Então, essa é a tensão em cima do meu R2, ou seja,
essa tensão aqui que a gente acabou de calcular, ó. VR2, tá? Veja bem, a tensão VR2, ela é a mesma de quem? Da tensão de base do transistor, tá? Então, nós podemos falar que o VB, a tensão que chega na base do transistor, também é 2,66 volts. Tá? Elas são iguais. Tá ligando aqui, ó, no mesmo ponto, ó. Ok? Então, de posse desse VB agora, dessa tensão de base, eu posso calcular quem? A minha tensão no resistor emissor. Como? Eu sei que a minha tensão de base menos o 0,7 do transistor vai ser igual à minha tensão do RE, certo? Como assim? O meu VRE vai ser igual à tensão de base menos 0,7, que é a tensão de junção do transistor. Tá? Então, meu VRE vai ser 2,66 menos 0,7. Vai me dar aí 1,97. 1,96, não é isso? 1,96 volts. Isso aqui menos 0,7, 1,96 volts. No meu RE. Então, a tensão está aqui sobre o meu RE, ó. A VRE, ela é igual a 1,96 volts. Certo? Se eu tenho a tensão sobre o resistor e o resistor, eu consigo achar quem? A corrente. E a corrente que circula no RE é quem? IE, ó. Que é justamente a que eu preciso para encontrar o R''E. Então, ó, eu sei, e isso aqui é a lei de Ohm, que o meu IRE, ou a corrente que passa no resistor de emissor, ela é igual ao VRE sobre RE. Então, meu IRE, ele é igual a 1,96 sobre 1K, que o RE vale, né? 1 vezes 10 a 3. Isso aqui me dá um IRE de 1,96 miliamperes. Ok? Então, a corrente que circula aqui no meu resistor RE, ó, que é a chamada IE ou IRE, porque obviamente a corrente que está saindo aqui no resistor no emissor do transistor é a mesma que passa no RE. Então, ó, o IE é igual ao IRE. Então, eu acabei de encontrar aqui o IRE, eu posso falar que o meu IE também é o quê? 1,96. São iguais, certo? Agora ficou fácil. Por quê? Porque o meu R''E, ele é igual ao VT sobre IE. Portanto, o meu R''E é igual VT é uma constante, que vale 25 vezes 10 a menos 3, dividido por 1,96 miliamperes. Posso cortar o milho aqui com isso aqui, ó. Vai me dar 25 sobre 1,96, que dá quanto? 12,76. 12,77 ohms. Encontramos aí o nosso R''E. Beleza? Alguma dúvida? Ok.
Vamos para o próximo circuito. Esse circuito aqui ele é um pouquinho mais complicado. Tá? Esse circuito aqui ele é um pouquinho mais complicado. Porque, veja bem, na base do transistor eu tenho um terra. Certo? Na base desse transistor aqui eu tenho um terra. Para analisar esse circuito aqui, ele vai ser mais complicado um pouquinho. Mas nós vamos analisar. Tá? Novamente, ele pediu para mim encontrar o R''E. Para eu encontrar o R''E, eu preciso encontrar o meu IE, ou seja, a corrente de emissor. Tá? No caso desse circuito aqui, ele tem uma particularidade que a gente tem que analisar. Eu vou dar um print aqui. Aliás, dá para me jogar direto para o pente. Para explicar para vocês vai ser melhor. Tá aqui o nosso circuito. Ó. Vamos entender esse bendito desse circuito aqui. Veja bem, eu tenho uma tensão aqui de polarização de base, que é o terra. Aí você vai me perguntar assim, uai, Matheus, mas eu posso polarizar um transistor com terra? Pode, desde que a tensão aqui embaixo não seja o terra. Tá vendo que a tensão aqui é menos 2? Então essa tensão aqui está menor do que a base. Então é como se eu aplicasse aqui, ó, 2 volts. 0 menos menos 2 vai dar o quê? 2 volts. Então é como se eu estivesse aplicando aqui, ó, 2 volts. Tá? Por isso que funciona. Mas isso não vem ao caso. Para nós não faz diferença. O que faz diferença aqui é o seguinte. Nós já sabemos e nós já comentamos que a impedância de entrada do transistor é muito elevada. Certo? A impedância de entrada do transistor sendo elevada, significa que a corrente que passa por aqui, ó, ela é muito pequena, muito baixa. Tanto é que a gente desconsidera ela, tá? Naqueles outros circuitos. E aqui não vai ser diferente. Nós vamos desconsiderar essa corrente de base. Ok? Como assim? É como se não existisse aí esse resistor aqui, ó. E nem essa parte aqui do circuito. Nós podemos ignorar isso aqui, porque a corrente aqui é tão baixa, nós podemos vir cá e passar uma borracha aqui, ó. Esquece essa parte todinha aqui do circuito. Pessoal, só nessa configuração. Essa configuração aqui é a configuração específica, que para encontrar a minha corrente de emissor, eu posso esquecer esse circuito todinho aqui, ó. Tá? Tá, mas e aí? Qual vai ser a tensão sobre o RE? Vocês lembram que aqui tinha um terra? Deixa eu voltar lá. Não devia ter apagado tudo, não. A gente pode esquecer, no caso aqui, esse resistor, porque a corrente nele é tão baixinha, que é a corrente base, que ele não vai apresentar aí praticamente nenhuma diferença no nosso circuito. E podemos também esquecer essa parte de entrada aqui, porque tem um capacitor ali, ó. Certo? Então sobrou para a gente aqui, ó, esse circuito. Tá? Então, se a gente analisar, nós temos aqui esse terra, é como se fosse 2 volts. Aqui, ó. E aqui fosse um terra. Como assim? Vou mostrar na câmera que fica mais fácil. Eu tenho aqui o terra.
E eu tenho aqui menos 2 volts. É isso aqui que tem lá no circuito, ó. Certo? O terra e o menos 2 volts aqui embaixo. Certo? Então, o que acontece? Se eu pegar aqui e perguntar para você, vou chamar esse ponto aqui, ó, de menos VDD. Esse ponto aqui é chamado menos VDD. Se eu perguntar para você qual que é a tensão VB, você vai pegar o terra menos a tensão VDD, né? É a tensão VB, ó. Então, a tensão VB é igual a 0 volt menos VDD. Ok? Então, significa que o meu VB vai ser igual a 0, posso cortar aqui, né? Que é o terra, menos VDD. E eu tenho meu VDD vale quanto? Menos 2. Então, meu VB, ele vai ser menos 2. Ou seja, meu VB é igual a 2 volts. Então, para esse circuito aqui, é como se eu tivesse aqui, ó, no meu VB, 2 volts. Tá? Se eu tenho no meu VB 2 volts, eu vou anotar aqui, ó. É como se aqui fosse um terra e ali eu tenho 2 volts. Então, vamos redesenhar o circuito desse jeito. Agora eu tenho o meu VB, 2 volts, o meu transistor, um terra, certo? E um RE de 1K. Agora ficou fácil. Está idêntico ao outro. O que eu vou fazer? 2 volts, eu vou diminuir a queda no transistor 0,7. Quanto que vai sobrar para o meu VRE? 1,3. Então, significa que o meu VRE ele é igual ao meu VB menos 0,7. VRE é igual a 2 menos 0,7. VRE é igual a 1,3 volts. Então, eu encontrei aqui, ó, o meu VRE, ou seja, a tensão sobre RE. Então, nesse circuito aqui, ó, a tensão sobre o RE é quanto? 1,3 volts. Se eu encontrei o meu VRE, que é igual a 1,3 volts, eu tenho condições de encontrar quem? O meu IRE, que novamente, gente, o IRE, ele é o mesmo do IE. A corrente que sai aqui do emissor vem para o resistor, certo? Então, meu IRE, que é igual a IE, nada mais é do que a tensão sobre o resistor de emissor sobre o próprio resistor. Então, meu IRE vai ser aí 1,3 que eu acabei de calcular, ó, dividido por 1 vezes 10 a 3, que é quem? O meu RE, certo? 1K. Sendo assim, o meu IE vai ser igual a 1,3 miliamperes. Encontrei o que eu precisava, né? Para me encontrar o R', eu preciso do meu IE. R', aqui em cima é uma constante. 25 vezes 10 a menos 3 sobre 1,3 vezes 10 a menos 3.
Faz aí para mim, gente. 25 dividido por 1,3. 20 alguma coisa, o que dá aí? 19,23. 19,23 ohms. Encontrei, então, o meu R''E. Beleza? Então, Matheus, nesses circuitos aí, então, específicos aí, vai desconsiderar o resistor, então, lá da entrada, lá da base. Considerar esse resistor aqui, ó. Esse RB. Porque a corrente nele aqui é tão pequena, que ele não vai ter queda praticamente nenhuma. Então, eu vou pegar esse valor aqui que está aqui embaixo, ó, de negativo, jogar ele para a base e inverter o sinal. Então, se ele está -2, eu jogo para cá, vira 2. E aí, eu vou, por exemplo, 7F, desculpa. Ele pediu para passar aqui embaixo, que era -2, para -3 e recalcular o R''E. Ou seja, se aqui virar -3, o meu VB vai virar o quê? -3. Mais 3. Eu tenho que inverter o sinal. Certo? Aqui, ó. Eu inverti o sinal aqui, ó. É só eu pegar a tensão que está aqui embaixo, inverter o sinal, vai virar meu VB. De posse do meu VB, eu subtraio pela tensão da junção, que é o 0,7, acho o VRE. Achando o VRE, lei de Ohm, acho o IE. Substitui e acho o R''E. Beleza? Vou deixar aqui para vocês copiarem. Todo mundo já copiou? Finalzinho aqui, ó. Era difícil. Beleza, gente? Só mais um minuto aí, Matheus. Oi? Só mais um minutinho aí. Ah, tá. Beleza, terminei. Ok. Então, gente, ó. A gente vai fazer agora o exemplo F, tá? Que vai ser a mesma da figura anterior, porém agora o meu VE aqui embaixo, ó, vai ser -3. Eu vou deixar vocês calcularem aí o R''E, ok? Beleza.
Matheus, Oi, deu 10,87 ohms? isso aí. Beleza. Resposta é essa aí, viu, gente? 10,87 ohms. Pessoal, todo mundo chegou no resultado? 10,87 ohms. Beleza. Consegui, Beleza, né? beleza. Essa aí é mais simplesinha do que a outra. Só aquela análise inicial ali que é um pouquinho mais complicada. Ok. Tá? Então, a gente, através desses exercícios aqui, a gente conseguiu calcular o nosso R''E. Mas por que raios eu preciso calcular o R''E? Certo? Porque o meu ganho depende do R''E. Por isso que eu estou calculando esse bendito desse R''E. Tá? E aí a gente tem que atentar para uma coisa também. Veja bem, o que nos mostrou esse último exercício que a gente fez? Que se eu alterar as tensões do meu circuito, eu altero o R''E. Tá? Então, o R''E, ele é uma característica não do transistor em si, mas do circuito todo. Depende da tensão em que é aplicada no meu circuito. Cada tensão eu vou ter um R''E diferente. Tá? E aí, ó, se a gente lembrar lá novamente da nossa, que a gente estava fazendo a nossa superposição, né? Que a gente simplificou o circuito, ó. Vamos relembrar aqui, ó. Eu tinha um circuito fazendo a análise de superposição. Primeiro eu fiz a análise CC para ver se o meu transistor estava polarizado corretamente, né? E depois eu fiz a minha análise CA. O que eu fiz na CA? Eu peguei aí, essa fonte sumiu. Cadê a fonte? Aqui, ó. A fonte CC sumiu, ela foi curto-circuitada, tá? E também todos os capacitores foram curto-circuitados. Né? Na nossa última aula nós fizemos a análise. Sobrou esse circuito, simplificamos novamente, sobrou esse circuito aqui, fizemos os resistores em paralelo. Então esse aqui é o circuito equivalente, tá? Em CA. E esse R' que a gente está calculando é esse cara aqui, ó. Desse circuito, ó. Ok? Esse cara é que é o nosso que a gente está calculando. E se a gente pensar e chamar a tensão de base de V de entrada, né? A minha corrente sobre o resistor R''E é o quê?
IE, ela vai ser a V de entrada sobre R'E. Claro, né? Porque a corrente sobre o resistor é a tensão sobre ele dividido pela resistência. Então, a corrente sobre o resistor, que é a mesma de IE, vai ser o quê? A tensão sobre ele, que é a V de entrada, sobre R'E, que é o valor de resistência dele. Matheus, Oi? no caso aí a gente fez ignorando a tensão alternada, os capacitores. Vai ter algum caso que a gente vai fazer com ele? Não. Sempre que você for fazer uma análise do circuito aí que tenha corrente contínua e corrente alternada, você tem que fazer a análise 2 vezes. Porque é muito complicado fazer uma análise levando em consideração os dois tipos de tensão, tá? Então, por isso que existe aí o teorema de superposição, né? Por quê? Para facilitar, para a gente poder fazer a análise aí em CA e depois em CC, certo? Então, sempre que você for analisar um amplificador aí transistor, você vai considerar 2 análises. Uma análise em CC, corrente contínua, e uma análise em corrente alternada. Beleza? Beleza. Então, pessoal, não vou parar aqui não. Vamos estender só um pouquinho, daqui a pouquinho a gente faz intervalo. Só para não perder o fio da meada aqui. Então, eu acabei aqui de deduzir que minha corrente de emissor ela é igual ao V de entrada sobre R'E. Tá? E que a tensão de saída é menos a corrente de coletor sobre RC em paralelo com RL. Como assim? Deixa eu desenhar que vai ficar mais fácil de entender. Meu circuito equivalente é esse aqui, ó. Eu tenho aqui uma tensão que é chamada tensão de entrada. Eu tenho o R1 em paralelo com o R2. Deixa eu só desenhar aqui que eu vou passar aí para vocês. Ok. O nosso circuito equivalente é esse aqui, ó. Beleza? Esse é o nosso circuito equivalente. Aqui eu tenho a fonte de tensão alternada, que é o sinal que eu vou amplificar. Aqui eu tenho o paralelo entre R1 e R2. Por quê? Porque no meu circuito equivalente aqui em cima, eu tinha o R1 e o R2, transformei isso aqui em um resistor e também transformei o meu RC-RL em outro resistor. Então, eu fiquei com um resistor aqui, que é o paralelo de RC e RL, e fiquei com outro resistor aqui, que é o paralelo de R1 e R2. Fiquei com o meu R'E e uma fonte de corrente aqui chamada IC. Isso aqui é o que nós vimos lá atrás, que chama o modelo de transistor de Ebers-Molls. Ok? Então, esse aqui é o circuito equivalente. Nós definimos o quê? Que o meu IE, ou a corrente que desce aqui, ó, sobre o R'E, ela é igual a quem? Ao V de entrada. Isso aqui a gente chamou de V de entrada. Atenção, nesse nó aqui nós chamamos de V de entrada. Tá? E aqui em cima o V de saída. Então, meu IE, se a gente analisar o circuito, é a tensão sobre esse resistor dividido por esse resistor.
A tensão sobre esse resistor é igual a V de entrada. Sobre R''E. Certo? Nós deduzimos aí que o IE é isso. Beleza? Nós deduzimos também que a tensão de saída é menos IC vezes RC sobre RL. Gente, se a gente pegar aqui, ó, a tensão de saída não é tensão sobre esses dois resistores? Então, a corrente, isso aqui não sai nada aqui não, é só tensão de saída. Ó. É só um ponto. Esse C circula aqui, ó, passa pelos resistores, vem cá no IC e passa pelo IE, pelo R''E. Se eu quiser a tensão sobre esses resistores, basta eu multiplicar a resistência equivalente desses dois resistores pela corrente. Lei de Ohm, né? Ou seja, a tensão sobre esses dois resistores, que eu chamei de quê? V de saída, é igual a corrente sobre eles vezes a resistência. Certo? A corrente sobre eles que passa é o IC. Só que veja bem, o sentido dessa fonte de corrente, ela está descendo. Se ela está descendo, o sentido da corrente é para cima. Né? Significa o quê? Que o sentido está ao contrário. Está saindo terra e indo para o ponto mais positivo. Isso significa que essa corrente é negativa. Então, o V de saída é igual a menos IC, que é essa fonte de corrente, vezes RC em paralelo com RL. Deduzimos outra fórmula, tá? Essa aqui, ó. Ok? Então, nós acabamos aqui de deduzir o IE, certo? E veja bem, a corrente que passa por IC passa também por IE. Significa que o IE é o mesmo valor de quem? Do meu IC. É uma corrente só. A corrente vem aqui, passa em IC, passa em IE. Beleza? Então, eu posso mudar essa fórmula aqui e escrever o seguinte, ó. Que a minha tensão de saída, ela é igual a menos IE, que é a mesma coisa de C, vezes RC em paralelo com RL. Certo? E lá em cima, eu deduzi o IE, não é isso? Então, eu posso pegar o meu IE aqui, ó, e substituir. Ok? Substituindo o meu IE, eu vou ter que a minha tensão de saída é igual a, vamos substituir, V de entrada sobre R''E vezes, aqui tem um menos, né? Menos aqui acompanhou. RC em paralelo com RL. Ok? Então, aqui eu deduzi o meu V de saída. Que está aqui, ó. Mesma coisa. Certo? Nós sabemos, por convenção, tá aqui o V de saída, ó. E o meu V de entrada, ele é igual ao quê? IE vezes R''E. Já tinha deduzido aqui em cima, é a mesma fórmula do IE, ó. Ok? Nós sabemos que o ganho de um circuito, ele é dado por quê? Como que é o seu ganho de um circuito? Nós já fizemos alguns exercícios. O ganho que é chamado de A, nada mais é a tensão de saída sobre a tensão de entrada. Quantas vezes a tensão de saída é maior que a tensão de entrada? Isso é o ganho do circuito. Então, eu vou pegar aqui, ó, e vou substituir, ó.
menos V de entrada vezes RC em paralelo com RL sobre R', sobre V de entrada, que é o meu IE, vezes R'. Isso aqui nós podemos cortar com isso, ó. Ok? E aí, chegaremos nessa equação aqui, ó, que é RC em paralelo com RL sobre R', tá? Se a gente dividir essa equação por essa equação, que é o V de saída sobre o V de entrada, a gente vai chegar nessa equação aqui, ó. E é assim que eu calculo o quê? Meu ganho, tá? Isso aqui o que eu estou fazendo é o quê? É a dedução de como é calculado o meu ganho. Poderia simplesmente mostrar para vocês essa equação aqui, mas eu preferi mostrar como que eu chego nessa equação. Certo? Então, assim, esse monte de dedução que a gente fez aqui, ó, nos fez a chegar na seguinte resposta. O ganho nada mais é do que menos RC em paralelo com RL sobre R'. E é por isso que a gente estava calculando aqui o R', toda hora. Porque eu preciso do R' para me achar o ganho. Ok? Então, essa aqui vai ser a nossa outra fórmulazinha que a gente vai usar para calcular o ganho a partir de agora. E aí, convencionou-se a chamar RC em paralelo de RL de RC, ou Rzinho C, R minúsculo C. Então, nós vamos deduzir, ou simplificar a fórmula, simplesmente a isso. Ó. O ganho do circuito é RC, não resistor de coletor, é o Rzinho C, sobre o R', certo? Esse é o ganho de todo e qualquer circuito amplificador a transistor, por exemplo, esses 3 exemplos aqui que a gente fez. Daqui a pouquinho, vamos dar um intervalo agora, daqui a pouquinho a gente volta para usar essa fórmula aqui, para a gente calcular o ganho desses circuitos, beleza? Daqui meia horinha a gente volta. Beleza.